Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Quem for chegando vai me dando um oizinho. Vamos ver se hoje o nosso chat vai ajudar. Hoje a gente vai fazer a ferramenta Roda da Vida 2, que foi a que a Graça pediu lá inicialmente. Na última mentoria a gente fez a Roda da Vida 1 e hoje a gente vai dar o prosseguimento, certo? Então quem for chegando aí vai dando um oi, para eu ver se o som tá bom, se a imagem tá boa. Dani, seja bem-vinda! Vamos testar o chat? Manda uma mensagenzinha aí para mim para eu ver se tá funcionando. Torcendo para que sim, vocês sabem que eu sem o chat não sou nada. Aê, tá funcionando, vocês vão monitorando. Se vê que eu não tô conseguindo ler, vocês me avisem, hein? Por favor. Vamos dar um minutinho pro pessoal ir entrando. Tá com a tua roda da vida em mãos aí, Dani? Diz aí pra mim se tu tá com a tua roda aí na mão. Que a gente vai usar hoje. A rodinha aí que vocês fizeram, a gente fez aí há 15 dias e hoje a gente vai dar continuidade. Sem ela, gente, é difícil. A ideia dessa aula e dessa ferramenta é a gente ir abrindo. Por quê? Quando a gente tem um objetivo e uma meta muito amplo, muito abrangente, pouco direto e pouco objetivo, fica difícil de realizar. Ah, eu quero emagrecer. Tá, quero emagrecer, mas e aí? O que, que tu vai fazer, o que está te atrapalhando, o que, que vai te ajudar, o que tu está pensando, o que, que não estás, quais são as tuas estratégias. Ah, tá, mas tu tem uma ideia, mais ou menos, né? Faz aí de cabeça mais ou menos. Eu vou colocar ela aqui para tu colocar mais ou menos. Isso, pega lá no grupo, boa ideia. Pega lá no grupo, desenha ela mais ou menos aí. Já começando aqui para tu entender o que, que a gente vai fazer. Por enquanto tá só tu, vamos fazendo aqui uma sessão quase individual. Quem chegou aí, chegou mais alguém aí. Qual é a ideia inicial? Fábio, chegou aí, coisa boa, seja bem-vinda. A gente tem que pegar essa roda da vida que nós demos notas na última sessão. A gente deu notas. Qual era a satisfação de vocês em relação aos relacionamentos de vocês? E ali eu falei para vocês que vocês poderiam dividir em quantas notas diferentes vocês dariam para os relacionamentos diferentes. Ah, então, Gleice, eu acho que é 5 para o relacionamento com meu marido, é 2 para o relacionamento com os amigos, é X para os filhos, com os pais. Quanto vocês acharem que as notas de relacionamento são diferentes, vocês iam dar as notas aqui. Depois, com a administração do tempo, a gente fez a mesma coisa. Vocês acabaram dividindo entre a administração do tempo em relação às coisas de vocês, em relação à administração do tempo de todo o resto que não envolvia vocês pessoalmente. Então, tinha essa questão aqui. Vocês foram dando notas, deram nota também então para a administração do tempo, para o quanto vocês estavam satisfeitos com o trabalho, com a carreira de vocês, em relação às finanças de vocês, em relação ao quanto vocês são gratas, em relação ao corpo físico de vocês, e em relação às emoções e o quanto essas emoções interferem na vida de vocês. Beleza? Então, essa ferramenta a gente já fez na última sessão. Quem não fez, depois corre lá atrás, assiste a aula gravada, tanto aqui no Facebook ou a aula lá dentro do curso completo, lá dentro da Metrô, pode assistir lá também. Então, agora, com essa roda da vida em mãos, isso aqui, gente, é um diagnóstico rápido para vocês conseguirem entender o porquê vocês ficam, às vezes, travados no emagrecimento. Que entra aqui na parte do corpo físico, de forma direta. Mas tudo isso que está aqui, e até muito mais, se a gente for ampliar, dá para ampliar mais ainda aqui de uma forma direta, vocês conseguem ver o quanto cada uma dessas partezinhas interfere no emagrecimento de vocês. Interfere diretamente no emagrecimento de vocês, e o emagrecimento de vocês, ou o sobrepeso de vocês, interfere também nas outras áreas. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu como, ou então, mas eu não consigo isso, não consigo aquilo. E isso aqui mostra muito do porquê você não consegue fazer algumas coisas, ou porque começa a conseguir quando vai ajustando. Então, a nossa ideia é começar a melhorar tudo isso aqui. Só que começar a melhorar tudo isso aqui de uma vez vai trazer uma sensação de insegurança muito grande. Porque como eu vou querer mudar tudo que tá ruim de uma hora para outra? É muita diferença, é muita mudança, eu não aguento e paro. Então, não adianta, a gente tem que começar de pouquinho. Esse pouquinho, daqui a pouco já vai ficando mais fácil, a gente escolhe outro pouquinho e depois outro pouquinho e assim vai. Então, é assim que a gente vai trazendo mudanças. Não é mudando tudo de uma vez. Eu sei que quantas vezes vocês já tentaram mudar tudo de uma vez porque a sensação de desconforto em alguma área ou em várias áreas da vida de vocês estava gigante. Estava gigante o desconforto, você quer mudar tudo para entrar no conforto. Só que a mudança também traz desconfortos e já tem desconforto que não tem opção. Você tem que viver. Eu tenho que viver o desconforto
da maternidade. Por exemplo, escolhi ser mãe, amo ser mãe, mas tem desconforto na maternidade. Eu não posso deixar de lado, porque não dá pra ser mãe. Depois que eu me tornei mãe, eu tenho que ser. Ah, casamento. Ah, se tiver desconforto, dá pra separar? Dá. Mas será que vale a pena? Pô, tem amor? Então, tem que passar, às vezes, por desconfortos para manter aquilo que a gente quer. No trabalho, em tudo. E no emagrecimento também. O que acontece é que muitas vezes a gente acaba escolhendo não emagrecer e fazer as coisas que vão nos permitir emagrecer, porque parece que é uma coisa que dá para deixar. Enquanto os filhos não dá para deixar, às vezes o marido não dá para deixar, o trabalho não dá para deixar e o emagrecimento não dá para deixar. Eu já sofro em várias áreas, escolho não sofrer nessa, fico gorda ou engordo cada vez mais. Então, essa não é uma opção para a gente aqui. Espero que não seja. Então, a gente vai trabalhar tudo isso aqui. Certo? Todo mundo está aí. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Rei chegou aí, Dê chegou aí, Fabi, Dani, show de bola. Quem mais estiver aí, me dá um oizinho. Então, vocês vão pegar a roda da vida de vocês. Vocês vão olhar para as notas que vocês deram. E eu quero que agora vocês coloquem para mim quantas horas vocês acham, quantas horas por semana vocês acham que vocês dedicam, mais ou menos, tá? Vocês não vão saber exatamente, é difícil dar essa nota, mas mais ou menos. Quantas horas por semana vocês acham que que dedicam a cada uma dessas áreas aqui? Quantas horas por semana? Ou se você achar muito difícil, pode colocar quantas horas por dia, pode ser. Mas a ideia aqui é quantas horas por semana, pra vocês terem uma noção assim maior. Pode ser por dia ou pode ser por semana. Quem escolher um ou outro, coloca aqui pra mim, tá? Então, quantas horas por semana vocês dedicam a melhorar os relacionamentos de vocês, sejam eles quais vocês escolheram ali? Quantas horas por semana vocês dedicam a cuidar da administração do tempo de vocês? Quantas horas por semana vocês dedicam ao trabalho de vocês? Quantas horas por semana vocês dedicam a cuidar das finanças de vocês? Quantas horas por semana vocês dedicam a agradecer, a serem gratos, a celebrar? Quantas horas por semana vocês dedicam ao corpo físico de vocês? E quantas horas por semana vocês dedicam a cuidar das emoções de vocês? Coloquem aqui pra mim. Eu sei que não é uma coisa assim rápida e fácil de dar essas notas, mas coloquem aí pra mim. E talvez não seja, né? Depois vocês revejam, isso não tem problema. Coloquem aqui o que vocês acham. Escrevam aí, relacionamento tal, tanto tempo, tanto tempo. Coloquem aí pra mim. Vamos ver. Quero saber quantas horas por semana, ou se acharem muito difícil, quantas horas por dia vocês dedicam a cada uma dessas áreas da roda da vida de vocês aqui. Coloque. Geralmente a gente dedica muitas horas ao nosso trabalho. E meio que só, né? Essa aí, a gente vem com a ideia da obrigatoriedade em dedicar horas ao trabalho. Mas a gente não vem com a obrigatoriedade de dedicar horas às outras coisas que também são importantes na nossa vida. Olha aí, ó, a Fábia, a que mais dedica ao trabalho, sem dúvidas. Gratidão, 15 minutos por dia. Boa, Dani. Que mais? Vão colocando assim como vocês conseguirem responder. A Gleice, não sei, responde o que vocês conseguirem do jeito que vocês conseguirem. Eu vejo que às vezes a pessoa não responde porque ela não sei. Não responde. Responde o que vocês conseguirem aqui para eu conseguir ajudar mais vocês. Ó, 12 a 14 horas por dia no trabalho, a Fábio. E qual foi a nota de satisfação no teu trabalho? Fábio, coloca aqui. E qual foi, Dani, a nota de satisfação em relação à sua gratidão? Olha aí, ó. E qual foi, Dani, a tua nota em relação ao teu relacionamento? Olha, vejam isso. Só com isso a gente consegue já ter uma clareza do porquê as nossas notas foram boas ou ruins. A nossa satisfação está diretamente ligada à nossa dedicação. Então eu me lembro aqui, por alto, que a Dani colocou que ela estava contente, que ela estava satisfeita com a gratidão dela. Se eu não me engano, ela falou que ela era uma pessoa muito grata. E ela dedica 15 minutos do dia dela, de 24 horas, todo dia a exercer a gratidão. E tenho certeza que até muito mais ao longo do dia. Por isso ela é uma pessoa que deu uma nota boa para a gratidão. E também me lembro que ela colocou uma nota não muito boa para os relacionamentos dela. E ela colocou aqui que ela não dedica nada ao marido, por exemplo. Gente, como que a gente vai querer estar satisfeita numa área que a gente não dedica nada, ou que a gente dedica muito pouco? Nota com o marido 5. E ela ainda falou, dedicação 0. Como? Olha isso, ainda tá bom. Não existe satisfação sem dedicação. Se eu dedico, se a Fábia, 9 ela deu no trabalho, e ela dedica muitas horas ao trabalho,
E o que sobra pro resto? Se tu passa 14 horas das 24 horas por dia trabalhando, outras, vamos chutar aí 8 horas dormindo, o que sobra pro resto? O que sobra para administrar o teu tempo para ti, para outras coisas que sejam importantes? O que sobra para cuidar das tuas finanças? Não é o tempo que tu passa gastando, é o tempo olhando para o quanto tu ganhas, o quanto tu gastas, o quanto tu precisas levantar, o que tu precisas economizar. Quanto tempo tu gasta fazendo isso? Quanto tempo tu passa agradecendo? Como é que vai sobrar um tempo para cuidar do teu corpo? Como? Não vai sobrar. Porque você está dedicando só numa área. Você está 10 numa área e 2 na outra. Não passa de ano quem faz isso. E muitas vezes a gente tem que correr, passar pelo desconforto de baixar a nota, uma nota que está muito boa, para poder subir outra nota. Porque querer estar 9 em tudo é bem difícil. Não é impossível. Mas não dá para sair de um 2 para o 9, por exemplo. Então a gente tem que começar a dedicar naquilo que não está bom para que fique um pouco melhor. Mas isso toma tempo e energia. Então, isso fica muito claro quando a gente fala objetivamente nas notas, na satisfação. Vocês estão conseguindo entender? Ó, AD, 8 horas por dia trabalha. Relacionamento geral, nada também. Como que vai estar bom o relacionamento se eu não gasto um tempo, sabe, agradando as pessoas que eu gosto, conversando, compartilhando, servindo de alguma forma, sendo servida de outra? Como? Ó, gratidão era nota 10. Ah, viu? Eu me lembro disso. Agradecer, não sei dizer em horas, mas agradeço todos os dias. Muito bem. É uma reflexão, assim, aproximada, claro, né? Não é um negócio fixo, mas é aproximado. Verdade, eu tô entendendo a lógica. Sobra nada pro resto. Meus filhos vivem reclamando, coitados. Fico o dia inteiro no computador. Olha isso. Porque tu é boa nisso e tu não quer abrir mão de se sentir boa na maior parte do tempo. Tu é muito boa nisso. E aí, talvez tu não se sinta boa nas outras áreas. E a gente não quer ficar num lugar onde a gente não se sente boa. Só que o que faz a gente não ser boa é a gente não estar lá. Como é que eu vou ser boa? Meu filho queria jogar futebol. Como que ele era ruim? Ele ainda é ruim, mas ele já tá melhor. Como é que ele ia ser bom no futebol se ele não jogava futebol? Agora ele joga futebol aí 2, 3 horas por semana. Então ele tá melhor, porque ele tá dedicando um tempo para aquilo. Não dá para ser bom em nada que tu não dedique. As coisas não vêm do nada de graça, não vem. Tu és boa no trabalho porque tu dedica no trabalho. Se tu quer ser uma boa mãe, tu tem que dedicar um tempo como mãe. Teus filhos estão clamando, eles estão implorando pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu tempo. E tu, inconscientemente, ou até quase diretamente, está querendo dizer que o computador e o trabalho têm mais valor do que eles. E eu sei que tu trabalhas por eles também. Mas tu entende como que isso está trocado, Fábio? Tu entende? Hoje de manhã, eu gosto de dar meus exemplos, porque às vezes vocês ficam pensando, não, mas a Gleice é psicóloga, ela tá aqui. Não, gente, eu tenho as mesmas dificuldades que vocês. Qual é a diferença? Eu tenho clareza e coloco em prática tudo que eu ensino para vocês. Então eu também tenho uma questão com o trabalho e eu também, se deixar, eu moro no trabalho. E eu, sabendo disso, eu preciso estar sempre me policiando para administrar isso. Então, hoje de manhã, a minha menina me pede muito, muito, muito mais, ela é menor, e ela fica, mamãe, 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 mamãe. E aí eu tenho entregado cada vez mais, mas nunca o que ela quer. E tá tudo bem, porque se quiser, né, se for deixar, eles querem que a gente só fique com eles e a gente sabe que não dá e tem que ir pontuando isso. Então hoje, o meu filho ele estudou à tarde, de manhã ele tinha aula de educação física às 10 horas. E eu tinha combinado comigo. Ela acorda tarde, porque ela dorme tarde. Na hora que ela acordar, eu vou ficar com ela. Porque é a minha oportunidade de ficar só com ela e não ficar dividindo entre um e outro, porque ele tá na escola, então ela nunca me tem só pra ela. Ela nunca me teve só pra ela, porque ela foi a segunda. Então eu pensei, vou ficar 2 horas, mais ou menos, só com ela. Meu Deus, olha, é difícil, gente. Ela ficou tão feliz, tão feliz. Eu brinquei de escolinha com ela, eu assisti desenho com ela, a gente deu risada. E foi difícil pra mim, foi gostoso e é uma coisa que eu me cobro, mas é uma coisa difícil, porque vem aquele pensamento, nossa, eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que estar fazendo aquilo, e aí o que eu faço? O que eu ensino pra vocês? Puxando a minha cabeça. Não, eu tô aqui com ela, eu vou ficar com ela. Ela ficou tão feliz, isso é tão gratificante. Então, a gente tem que entender os nossos pontos fracos pra gente trabalhar em cima deles e se questionar o que é realmente importante e valioso. Porque daqui a pouco os filhos da gente vão crescer. Daqui a pouco as coisas que a gente quer hoje já não vão ser mais as mesmas lá na frente.
Então a gente tem que viver o que dá de melhor para a gente viver hoje, encontrando esse equilíbrio. Vocês entendem? Então, não pode não sobrar nada, Fábio. Não pode não dedicar nada ao marido se tu queres continuar casada. Né? Uma coisa é chegar e dizer, não, não amo, não tem nada, então separa e vai ficar sozinha, sei lá. Não pode. Se eu escolhi casar, se eu escolhi ter um relacionamento, se eu escolhi ter um trabalho, se eu escolhi ter filhos, eu preciso dividir o meu tempo para tudo isso. E se eu escolhi estar viva e se eu quero emagrecer, isso faz uma diferença na minha vida, eu também preciso dedicar tempo no meu emagrecimento. Faz sentido para vocês, gente? Então, assim, só isso aqui eu já quero trazer uma reflexão grande para vocês e profunda de que uma área só, estando satisfeita, não é o suficiente para que a gente tenha paz, né? Não vou nem falar felicidade, porque a felicidade, assim, a paz vem antes. Uma paz de chegar e terminar o dia e dizer, nossa, hoje eu fiz o melhor que eu pude em tantas áreas da minha vida. Porque isso aqui a gente tem que fazer todo dia. Não é só um dia, não é só durante a semana o corpo. Final de semana também. Relacionamento não é só no final de semana, é todo dia. Não precisa ser o dia inteiro, é um pouquinho, é um pouquinho. É um alimento, eu tenho que dar um alimento para os meus relacionamentos que eu quero manter, para o meu tempo, para a administração do meu tempo, para o meu trabalho, para minhas finanças, para a minha gratidão, para o meu corpo, para minhas emoções, eu tenho que dar um alimento. E se eu não destrinchar isso, que é a ideia dessa mentoria, eu vou ficar perdida. Porque só dizer que eu preciso dar mais tempo para meus filhos, preciso passar mais tempo com meus filhos, eles vivem reclamando. Não é suficiente. Eu tenho que entender por que, que eu não passo mais tempo, o que está me atrapalhando, o que, que eu estou pensando, como que eu estou sentindo, o que, que isso tem a ver com a minha história, o que tem a ver com os meus pais, o que tem a ver com a minha criança, tem a ver com tudo isso? Então, dizer que a gente quer mudar os hábitos é muito pouco, é muito difícil. Primeiro a gente tem que entender, para depois a gente conseguir fazer o plano da mudança, de pouquinho, senão traz uma sensação de insegurança muito grande, e aí o tiro sai pela culatra. Então, eu quero que vocês pensem, né? Estão pensando aqui, mas eu quero que vocês estão escrevendo. Será que agora, para mim, parou? Será que... Gente, se vocês estiverem mandando mensagem, alguém me avisa, Dani me avisa lá no WhatsApp, se vocês estiverem mandando, que para mim parou aqui. Se, né, que aconteceu igual aquele dia de novo. Ah, Jesus. Escreve alguma coisa aí, gente. Que agora, a última mensagem que eu recebi aqui foi a da Fab. Sobra nada pro resto. Meus filhos vivem reclamando. Coitado do dia inteiro no computador. Essa foi a última mensagem que eu recebi. Teve mais mensagem depois? Ó, a Evelyn deu oi, beleza. Caiu e voltou? Ah, pra mim não. Tá, então tá. Mas alguém escreveu mais alguma... Se alguém escreveu alguma coisa que eu não vi, escreve de novo pra mim. Tô achando que pode ser que tenha dado um tilt aqui. De novo, igual aquela vez. E Graça, chegou aí. Trava quando manda mensagem? Que estranho, gente. Esse Facebook aqui tá muito doido. Deixa eu ver aqui. Caiu, mas já voltou. Só tô abrindo aqui pra ver. Quem quiser ir colocando ainda as notas, coloca aí pra mim. Vamos ver. Não, acho que foi isso, né? É, as mensagens que vieram foram essas. Que estranho, Graci. Não tá conseguindo. Mas agora tu mandou. Agora tu conseguiu, né? Então a ideia é a gente ter a clareza de quanto tempo a gente está dedicando àquilo que a gente não está satisfeito e aquilo que a gente está. Bom, aquilo que eu estou satisfeita, eu cheguei à conclusão que eu estou me dedicando. Porque, muito difícil alguém chegar e dizer, não, eu estou 100% satisfeita com os meus relacionamentos, mas eu não dedico nada. Muito difícil isso acontecer. Pode até acontecer, mas muito difícil. Nossa, eu estou muito satisfeita com o meu trabalho, mas não dedico nada ao meu trabalho. Estou muito satisfeita com as minhas finanças, não dedico nada. Estou muito satisfeita com a minha gratidão, mas não agradeço nada. Estou satisfeita com o meu corpo físico, não faço nada, não penso em nada, não cuido de nada, não me exercito, não bebo água, não durmo bem. Será? Estou satisfeitíssima com as minhas emoções. Não falo das minhas emoções, não faço terapia, não sei quem eu sou, não entendo porque sinto isso, aquilo ou aquilo, vivo explodindo, vivo instável. Difícil, né? Ó, a Graça aqui colocou as notas dela. E quanto, Graça, tu dedica por horas? Quantas horas por semana tu dedica a cada uma dessas áreas da tua roda da vida?
São as horas isso? Ah, já são as horas. Tempo, 1 hora, é isso? Trabalho, 48? Não, por semana, mais ou menos? Finanças, 2, gratidão. É isso? São horas? Só para eu entender como é que colocou aqui. Só isso, essas são as horas por semana. É isso? Beleza? E tu tá satisfeita com tudo? Tá satisfeita com as tuas emoções? Tu tá satisfeita com a tua gratidão? Tá satisfeita com a administração do teu tempo? Dedicando esse pouquinho? Não precisa dedicar muito, por exemplo, para dedicar 1 hora ao teu corpo físico é pouco. Dedicar 1 hora, na verdade, tudo aqui é pouco. Talvez para as finanças, dedicar para olhar por semana 2 horas para cuidar das suas finanças não é tão pouco. Dedicar 2 horas para fazer a tua gratidão não é pouco. Dedicar 1 hora para cuidar da administração do teu tempo também não é pouco. Agora, o resto ali é. O relacionamento tá bom, dependendo, né? Que relacionamento é com teu marido, é com a tua filha, como é que é. Então, a gente tem que ver quantas horas me dedica às coisas proporcionalmente àquilo que aquilo seja exigido. Então, tudo isso é importante. Tudo isso, vocês entendem que todas essas áreas da roda da vida, elas são importantes para que a tua roda da vida gire, para que você viva bem. E não basta uma só tá bem e as outras ruins, ou duas bem e as outras ruins, ou, sabe? Se uma tá muito ruim e as outras muito boas, pode ter certeza que essa uma ruim ainda está interferindo nas outras boas. E na hora que ela melhorar, também vai fazer tudo girar melhor. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês escolham agora uma dessas áreas para a gente começar a trabalhar. Uma delas. Ah, eu quero escolher, Gleice, então, os relacionamentos. Ah, eu quero escolher a administração do tempo, quero escolher a carreira, quero escolher a finança, a gratidão, o corpo e as emoções. A maioria das pessoas que vem para mim acaba escolhendo o corpo físico, porque veio para mim para emagrecer. Mas talvez vocês olhem e falem, não, mas não é isso ainda o mais importante. Eu acho que o mais importante para mim são as emoções. Não, acho que são as finanças, que eu acho que é o que me trava. Ah, eu acho que são os relacionamentos. Qualquer um que você escolher vai ajudar no seu emagrecimento. É isso que eu quero que vocês entendam. Qualquer um que vocês escolherem vai ajudar nas outras. Porque essa uma que vocês estão insatisfeitas atrapalha as outras. Atrapalha e, consequentemente, né, o emagrecimento também, porque ela também está ali dentro. Então, ó, a D escolheu o corpo físico, a Dani o relacionamento com o marido, a Evelyn o casamento também. Escolham uma, porque se a gente escolher várias, vai dar um tilt na cabeça. É muita coisa. Então a gente escolhe uma e faz bem feito e a gente vai ver o efeito que isso vai ter na vida. Então vamos lá, cada uma escolheu a sua aí. E eu quero que vocês pensem o que especificamente que se acontecesse, quero que vocês pensem em 4 coisas que se acontecerem, 4 mudanças, 4 coisas que aconteçam, que dependam de vocês, que se acontecerem, vão trazer essa nota. Que nota que vocês deram? Coloca aqui rapidinho. D, que nota que tu deu pro teu corpo físico? Dani, que nota que tu deu pro relacionamento com o marido mesmo? Acho que foi 5, né? Evelyn, que nota que tu deu pro teu relacionamento aí também com o teu marido? Fábio, que nota tu deu pro teu corpo físico? Só pra eu lembrar aqui de quem tá escrevendo. Que nota vocês deram? E aí, 5, deu 5. O que? Me digam 4 coisas que se vocês fizerem, vai fazer, vai contribuir para que essas notas aqui se aproximem de um 10. D. Que coisas que se tu fizeres... Acho que ele voltou a funcionar, beleza. Que coisas... 4 coisas que se vocês fizerem, Fábio, 4 coisas que se tu fizer, vai melhorar o teu corpo físico. Vai te ajudar a aproximar da nota 10 da tua satisfação. D. Mesma coisa. Evelyn, Dani, o relacionamento. Que coisas específicas. Ah, eu acho que se eu... Ah, com meu marido, se eu deitar todo dia e conversar com meu marido antes de dormir, eu acho que vai ajudar. Ah, eu acho que se eu sentar para fazer isso, vai ajudar. Eu acho que se a gente fizer alguma coisa junto, vai ajudar. Ah, meu emagrecimento, acho que se eu beber mais água, vai me ajudar. Nossa, eu acho que se eu conseguir assistir uma aula por dia da Grace, vai me ajudar. Ah, acho que se eu fizer atividade física X tempo por dia, vai me ajudar. 4 coisas que dependam de vocês. Não é assim, ó, eu quero melhorar meu relacionamento com meu marido. Ah, eu acho que se ele fosse mais paciente, aí melhoraria. Ah, não, se ele não fosse não sei o quê, melhoraria. Não. É o que depende de vocês. Não pode depender dos outros. Ah, eu acho que se fulano não me chamasse para sair, para comer, aí eu tava mais magra. Não, é o que depender de vocês. 4 coisas, coloquem aí. 4 critérios
que só dependam de vocês, que só estão no controle de vocês, que a partir do momento que vocês colocarem em prática essas 4 coisas, vão aumentar as chances da satisfação de vocês naquela área ali que vocês escolheram trabalhar, se aproxime de 10. Coloquem aí pra mim. Oi, Ju, que bom te ter aqui. Coloquem aí. Bota assim, 1, tal coisa, 2, tal coisa, 3, tal coisa. Ó, a Fábio colocou aqui, ó. Dormir melhor, trabalhar menos. Tá, mas aí tu tá falando. Ah, então tu acha que se tu trabalhar menos vai te ajudar no teu emagrecimento? Pra ficar menos estressada. Tu acha que se tu trabalhar menos tu vai ficar menos estressada? Ou tu acha que tu vai ficar mais estressado se tu trabalhar menos? Pensa aí. Nas vezes que tu trabalhou menos, ou quando nos momentos, nas horas que tu não tá trabalhando, tu acha que tu fica mais estressado ou menos estressado? Tem que ter clareza disso. Pra ficar menos estressado e, consequentemente, comer melhor. Tu tá comendo, além. Porque o teu negócio é à noite, né? Então chega da noite, talvez seja o teu único momento de descanso, tu tá estressado, tu tá cansada, tu tá irritada, as crianças estão te chamando, sei lá, tu tá culpada, e aí tu come. Chamar mais vezes ele durante o dia para falar assuntos descontraídos é uma coisa. Que tipo de assunto? Seja específica. Coloca aqui quanto mais específico a gente for, melhor. Fazer atividade física. Qual atividade física? Quanto tempo? Dê. Comer mais legumes e menos massa e doce. Quais legumes tu vai escolher comer? E que massa e doce que tu anda comendo, que tu acha que tu tá comendo demais, e que tu vai diminuir, como que tu vai diminuir isso? Assistir minha aula. Quanto? Quantas? Uma por dia, 3 vezes por semana, coloca aí. Perdoar quando erro. Quando que tu tá errando? Que situações que estão te fazendo errar? Os erros, eles são recorrentes? É sempre o mesmo erro? A gente faz isso, gente, de estar sempre reclamando dos mesmos erros e não tá aprendendo nada com os erros e tá repetindo toda hora. Então, quando a gente repete o erro, é porque a gente tem ganhos secundários e a gente não tá colocando em prática um aprendizado. Pensa aí. O que a Dani pode fazer, gente, pra melhorar o relacionamento dela? Vamos dar dicas aí pra ela, vamos ver. Na verdade, precisa estipular a hora. Exatamente, dona Fábia. Aí eu queria chegar, exatamente. Talvez naquele momento, tu ainda quando tu fica de noite, tu fica beliscando ainda. Será que ainda nesse pequeno tempo que tu não tá trabalhando, tu ainda se sente culpada porque tu tinha que trabalhar mais? Qual que é o teu trabalho mesmo? Assunto. Qual passeio fazer no final de semana? O que ele gostaria de jantar? Se o dia dele foi bom? Assunto mais. Boa! Gostei! Boa, boa! Isso é bom. Olha como vai trazendo clareza. Que fala, vou chamar mais ele para conversar. Aí na hora que tu olha aquilo, aí tu fala, mas o que eu vou chamar? Assim, tu já tens um planinho. E aí fica muito mais fácil seguir depois. Consegui ter momentos só com meu marido, sem filho. Qual foi a área que tu escolheu trabalhar, Ju? Da tua área da vida lá, das tuas notas que tu deu, qual que tu escolhe trabalhar? Eu quero uma área só, e vocês vão escolher 4 ações que vocês vão fazer para que essa nota que vocês deram se aproxime do 10. Consegui ter um momento só com meu marido, sem filhos, só para nós, assistir as aulas. Tá. Isso que eu não entendi, Fábio. Qual é a área que tu escolheu? Isso mesmo, estou descansando, me sinto culpada. Olha isso. Daí, tu nem descansa, né? Quando tu tá comendo, tu não tá. É uma enganação pro teu cérebro que tu não tá descansando. Tu tá comendo, né? Porque, por favor, olha o nível de necessidade de produtividade. Tu é publicitária e tu trabalha, tu é uma funcionária ou tu é empresária? Atividade física 3 vezes por semana, assistir aula uma vez por dia, boa. Entendeu, Ju? Tá vendo? Até assim, quando coloca tudo, eu quero melhorar isso, isso e aquilo, fica confuso, porque a gente tá jogando, atirando pra tudo que é lado. Então eu quero que você escolha uma área e escolham 4 coisas que vocês possam fazer para aproximar do 10. Empresária. Eita! O teu trabalho, Fábio, como publicitária, empresária, não vai acabar. É igual o meu, não acaba. Então, quando o trabalho a gente não acaba, a gente tem que acabar com ele. É diferente de uma pessoa que trabalha no escritório, um trabalho administrativo, ela entra no horário, ela sai naquele horário, e o trabalho dela daquele dia acabou. E ela vai para casa e ali ela não trabalha mais. Então, quem trabalha home office, quem é empresário, o trabalho não acaba. Então, a gente é obrigado a acabar com ele. Porque senão ele vai acabar com a gente e com toda a nossa vida. E a gente decidiu casar e não dá uma atenção pro marido. E, consequentemente, também não recebe atenção e reclama. E aí a gente decide ter filho e não dá atenção pro filho. E aí a gente tá gorda, a gente tá doente, a gente tá com filhos
se sentindo abandonado, casamento tá um AM, tá tudo ruim. E no fim, você decidiu ser empresária e trabalhar home office para ter mais qualidade de vida, para ter mais tempo com a família, para cuidar mais de si. E no fim, o que está acontecendo? O contrário. Ó, não tem horário, tô sempre trabalhando. Errado, Fábio. Tô te falando, tá errado isso aí. Tu precisa decidir um horário de começar, um horário de terminar. Lá dentro do curso tem também a ferramenta do planejamento do emagrecimento 2, que tem inclusive isso lá, tu estipular um horário de início e um horário de fim do teu trabalho. Senão, o teu trabalho vai acabar contigo. E é o que está acontecendo. Não tô falando que acabou contigo. Sempre dá para resolver. Mas tem que ter um horário para fazer cada coisa que é prioridade para você. Teus filhos são prioridade para ti? Se sim, tem que ter um horário para eles. Teu marido é uma prioridade para ti? Se sim, tem que ter um horário para ele. Teu emagrecimento é uma prioridade para ti? Tem que ter um horário. Teu lazer é importante? Tem que ter um horário. Tem que ter um horário para cada coisa. Senão a tua vida ela te engole. E quando tu viu, teus filhos cresceram. E aí que tu podia trabalhar, só que daí tu vai lamentar que eles cresceram, que tu não aproveitou eles. Comer legumes, salada, pelo menos no almoço. Tu não gosta de legumes e salada? Vai lá, que legumes, que salada tu vai escolher? Estão vendo quanto que isso aqui se aproxima de uma sessão de terapia? Cada um pensando aí nos seus. Então, 4 ações que dependam de vocês. E a gente tá indo para dentro. Vocês estão vendo que a gente está indo para dentro? A gente fez uma coisa ampla e a gente está entrando para dentro. Dessas 4 ações que vocês colocaram, vocês acham que são difíceis? Ah, tu não gosta? Tem algum legume, alguma salada que tu goste? Ou que tu desgoste menos? Por quê? Eu já falei pra vocês, não gosto de brócolis. Por que eu vou comer brócolis? Eu gosto da rúcula, eu gosto da alface, eu gosto da cenoura, eu gosto da beterraba, eu gosto do pepino, eu gosto de várias coisas. Eu gosto do tomate. Por que eu vou comer brócolis? Eu não. Então, assim, tu tens que se forçar a comer legumes e saladas, tu não comer nada. Se tu comer alguma coisa, tu come aqueles que tu gosta mais. Ou que tu desgosta menos, porque é essencial, sim. Não dá para comparar um legume, uma salada, com uma massa. E pro meu paladar não dá para comparar, mas eu não comparo, mas eu coloco na minha cabeça que é obrigatório. E a minha massa é quase uma sobremesa dentro do prato. E assim eu vou. Ó, eu não gosto de berinjela, aí, ó, já ganhou de mim. Não gosto de berinjela. Eu gosto de berinjela, gosto de alface, gosto de cenoura, gosto de tomate. Aí eu, tamo junto, come essas coisas. Pra que insistir na coisa que não gosta? Não. Ó, vai melhorar o relacionamento com o marido, a Ju. Conversar mais com o marido sobre os planos. Deixar de esperar que ele faça as coisas por ti. Exatamente. Cuidado pra não querer que o marido aí se torne um pai, ou às vezes um filho. Pedir mais ajuda, é isso aí. Olha isso, tu pede ajuda, aí sim talvez ele possa fazer as coisas que tu espera que ele faça de forma direcionada. Voltar a ser mais carinhosa, perdoar os erros dele muito bem. Olha isso, depende de ti. Tá vendo que tudo depende de ti? Às vezes tu fica esperando ele fazer as coisas com o bom senso que tu gostaria que ele tivesse, às vezes eles não têm, e aí tu não faz tua parte também, porque tu fica com raiva, tu fica chateada, tu sente que tu tu não recebe nada, que tu não é amada, mas tu não faz, tu percebe que tu não faz a tua parte também. Faz a tua e vê a reação dele. Se não houver reação nenhuma, aí tu vai questionar o casamento. Agora, a maioria das vezes tem uma reação. Quando a gente faz um movimento em direção a qualquer coisa, tem 2 chances, dar certo e dar errado. Agora, se não fizer nada, a chance de dar errado é única. Então, esse risco ele é sempre favorável. Desses 4 critérios que vocês escolheram, se vocês acharem que são todos muito difíceis, eu quero que vocês escolham só um. Só umzinho. Já tem ali, ó. O planinho ele tá bonitinho, eu tenho essas opções, mas eu vou escolher um e esse aqui eu vou fazer de certeza. Eu vou fazer ele diariamente, esse aqui não tem, eu vou fazer. Desses 4 que vocês escolheram, qual que não tem jeito de vocês não fazerem? Escolham um para dedicar real a ele. Uma ação das 4 ações dentro das 7 áreas da vida, umazinha. Qual você escolhe fazer? Vocês podem aplicar as 4, não tem problema. Mas se vocês acharem que está muito dentro, porque vocês escolheram a área menos satisfeita,
Então, já é uma coisa, já é uma questão ali para vocês. E aí, mudar 4 coisas, se vocês acharem que tudo bem, façam. Se vocês acharem que é muito, escolhe uma. É uma. E vocês vão fazer durante 21 dias isso. Durante 21 dias, a Ju vai escolher uma ajuda para pedir para o marido. Uma coisa pequena, uma coisa específica. Eu vou pedir mais ajuda. Quando eu peço uma ajuda, eu também estou valorizando o outro. Eu estou dizendo que aquela pessoa é necessária na minha vida e que ela faz uma grande diferença quando ela me ajuda. E aí eu tenho que bater palminha, eu tenho que agradecer, eu tenho que aplaudir, eu tenho que mostrar a importância daquilo ali. Atividade física 3 vezes por semana. Não tem mais. Não tem mais chupadinha com os outros. Atividade física 3 vezes por semana e pronto. Durante 21 dias tu vai botar lá, vai pegar tua agenda, teu calendário, tu vai escrever lá os dias que tu vai. Por que não todo dia? Pessoalmente, eu acho mais fácil todo dia do que 3 vezes. Porque para criar o hábito é muito mais fácil do que ficar pulando. Porque aí tem o dia da preguiça, tem o dia de daí já quebra um pouco, daí no outro dia tem que ir. Eu acho muito mais custoso. Mas, claro, cada um vai vendo o que funciona. Mas se tu escolheu que é 3 vezes, é 3 vezes e pronto, decide de preferência os dias que tu vai antecipadamente. Não, eu vou toda segunda, quarta, sexta, durante 21 dias isso aqui. Não tem. E eu quero ver o que vai acontecer aqui no meu corpo físico, que eu falei que era a pior parte. Que escolhi, dá pra fazer. As 4 coisas dá pra fazer. Então, se tu tá assumindo um compromisso contigo, comigo e com todas as meninas que estão aqui. Tá tudo bem? Quando tu sente que tu vai fazer isso, tu se sente bem ou tu se sente mal? Vocês se sentem bem ou mal de fazer aquilo que vocês estão se comprometendo a fazer? Que vem na cabeça na hora que você, nossa, eu vou pedir mais ajuda. Ai, me sinto bem, me sinto mal. Aí vou fazer atividade física 3 vezes por semana. Me sinto bem, me sinto mal. Vou conversar mais com o marido. Muito bem, Alice. Sinto muito bem. Já te digo que vai dar certo. Às vezes, a maioria das vezes o que falta é organização e direcionamento para a gente escolher, conseguir resolver as coisas da nossa vida. Isso eu confesso que é uma coisa que eu sei fazer bem, esse direcionamento. Eu faço muito, muito, muito isso na terapia. Esse direcionamento, as pessoas chegam perdidas, querendo mudar, não entendendo porque não conseguem mudar e não sabendo para onde ir. E aí precisa chegar alguém que ache, que não esteja envolvido emocionalmente e que diga, não, isso aqui tu vai fazer isso, aquilo, vai fazer aquilo, dá sugestão. Às vezes as pessoas falam, nossa, Grace, mas é muito difícil. Eu falo, eu sei. Pra mim tem que parecer fácil, porque não é a minha vida. Se eu achar difícil e chorar junto contigo, eu não consigo te ajudar. Então eu tenho que ser prática e objetiva, que é o que as pessoas não conseguem fazer dentro da própria bolo e rolo da vida delas. Porque tem os apegos envolvidos. Como eu não tenho, eu sou prática. É isso, isso e aquilo. Tenho preguiça, mas quando faço me sinto bem. Tu der ousadia pra preguiça, ela vai te engolir. Ai, meu Deus, isso aí tu tá dando. Tu tá apegada no que tu tá fazendo na hora, que tu vai ter que deixar de fazer pra fazer aquilo lá. Só que aquilo lá vai te fazer tão bem. E se tu repete isso e vê o benefício que tem, tu não vai mais deixar de fazer. E aí tu cria um novo hábito de te relacionar com teu marido para melhorar o relacionamento de vocês. Me sinto insegura, pois às vezes sinto que eu tenho que fazer tudo, mas depois me sinto exausta por fazer tudo. Exatamente. Sente insegura, pois às vezes sinto que eu tenho que fazer tudo. Tudo o quê? Tudo no relacionamento? Tudo em casa? Tu sente que tem que fazer tudo, mas tu não pede ajuda. Olha isso. Tu entende que tu sentir exausta é tua responsabilidade? E será que nas vezes que de repente tu pediu ajuda e essa ajuda não saiu, talvez, do jeito que tu queria, será que tu não criticou? Ah, sei lá. Ah, eu quero que meu marido lave a louça. Vocês sabem que ele lava a louça aqui em casa. Se eu for lá, eu deleguei essa tarefa para ele. E eu vou lá e falo, nossa, mas lava tudo errado, tá mal lavado, meu Deus, olha isso. Você acha que ele ia querer lavar? Isso é uma droga. Então, eu tenho que entender que quando eu delego, quando eu peço ajuda, é porque aquilo está me liberando de alguma coisa para que eu possa fazer outra que também é importante para mim. E eu tenho que aceitar que a pessoa não vai fazer como eu. Às vezes ela vai fazer pior, às vezes ela vai fazer até melhor, e às vezes até isso que impede a gente de pedir ajuda. Não querer lidar com o fato da pessoa estar ajudando e a gente perder o superpoder de dar conta de tudo. Olha isso. Isso não é raro não, hein? Acontece mais. Mais do que vocês pensam. Pensem sobre isso. Estão vendo que a gente foi afunilando? Então, eu pedi para lá de grandão vocês irem pro pequenininho e se comprometerem com o pequenininho. Quando o pequenininho tiver ok, vocês vão abrangendo. Percebeu?
Que consegue os 4, faz os 4. Percebeu que é muito? Faz um. Mas faz. Não é pra pular nenhum dia. Porque se pular um dia, já degringolou. Nem sei se existe a palavra. Vamos pensar em qual é o teu problema dentro daquela área lá, que é a sequência da aula? Se a gente fosse escrever, o meu problema, Gleice, é esse aqui. Escolhi o meu relacionamento. Qual é o teu problema específico e contextualizado? As meninas que escolheram relacionamento aí. O meu problema é que eu e meu marido, a gente não conversa, a gente não se relaciona, assim, assado. Esse é o meu problema. Como que então eu posso fazer para que o meu relacionamento se torne assim, assado, né? Fazendo com que eu me sinta mais amada, ou mais feliz, ou assim, assado. Meu problema é que eu não consigo emagrecer. Então, como eu faço para emagrecer X quilos em tanto tempo, mantendo esse peso? Eu preciso entender qual é o problema real na minha vida, que essa área que eu não estou satisfeita está me trazendo. Preciso trazer esse problema, assim, específico e contextualizado e fazer uma pergunta para que eu consiga encontrar uma resposta. Lembra das perguntas primárias? Para que eu consiga encontrar uma resposta que também me traga clareza. Ó, no relacionamento especialmente, espero que ele tome iniciativas, que programe algo por nós, como família, como casal, e nunca acontece. Fico chateada, com raiva pior, e fica pior ainda. E tu já falou isso pra ele? Olha, marido, nossa, sabe que eu tenho uma expectativa de que tu faça isso, porque isso vai fazer eu me sentir amada. Alguma vez ele já fez isso? Alguma vez no casamento, no relacionamento, no namoro, ele já foi de programar alguma coisa? Já foi de tomar iniciativas? Ou ele é uma pessoa que sempre nunca tomou? Como é que foi isso? E nas vezes que se ele tomou, nas vezes que ele programou e que ele tomou iniciativas, tu curtiu, tu parabenizou, tu bateu palminha ou tu criticou? Não, isso aí não. Sei lá, convidou pra eu fazer uma coisa. Não, isso aí eu não gosto. Isso eu não quero. Mais uma frase pra minha vida. Se você der ousadia pra preguiça, ela te engole. Mas não é. Tudo que a gente der ousadia te engole. Se eu der ousadia pra sei lá, meu vício num doce, nossa, tô viciada em doce. Ai, meu Deus, preciso de um doce, preciso de um doce, preciso de um doce. O doce ficou grandão na tua frente pra você comer o doce. Dá ousadia, dá tamanho pra solução, não pro problema. Se tu ficar pensando, nossa, meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido não faz aquilo que eu queria que ele fizesse, nananana, aí tu olha e tu fica aqui, ó, cansada, exausta. Só de pensar nisso. Dá ousadia e dá força e dá tamanho para a solução e não para o problema. É isso também que a gente está fazendo aqui. A gente está entendendo. O meu problema, eu quero emagrecer. Qual que é o meu problema? Pô, eu quero emagrecer e nem sei qual é o problema de eu não estar emagrecendo. Qual que é o problema? Qual que é o meu problema por eu não estar emagrecendo? O problema é que eu não consigo me relacionar, eu não consigo me sentir bem, eu não consigo amarrar meu cadarço, eu não me sinto bem, eu me olho no espelho e não me gosto. Esse é o meu problema. Eu tenho que entender qual é o meu problema com aquilo que não está me deixando satisfeita. Se eu não entender isso, isso também atrapalha até a elaboração do meu propósito. Qual é o problema que vocês têm em relação a essa área que vocês escolheram trabalhar? Qual é o problema real? Qual é o problema real que tu tem com teu marido? O que tu gostaria de te perguntar para começar a encontrar essa solução? Dani, Ju, que trouxe isso também, as meninas que colocaram a parte do corpo. E aí? Já foi, antes tinha muitas atividades fora de casa, ele não tem mais uma vida fora do trabalho, só trabalha final de semana, só quer ficar em casa, só pensa em fazer coisa para ele. Aonde foi que isso se perdeu? Talvez a tua raiva que tu sente por ele não fazer o que tu quer, mas que tu não fala, vem de tudo isso. Pensa, se tu chegar e falar, marido, tô insatisfeita. Poxa, eu tô esperando isso e não vem, tá acontecendo isso, ninguém me ajuda. Talvez ele chegue e diga, nossa, mas tu nunca me falou? Eu não sabia? E talvez isso acontece bastante também. A pessoa quer que as coisas mudem, mas ela não se comunica, ela não fala, ela não mostra o quanto que aquilo é importante para ela. A partir do momento, quando tem amor real, quando vocês querem manter um casamento, tem amor, e tu fala, olha, isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo idiota para vocês, que não é idiota. Eu, eu não posso ver o meu marido ir na garagem que eu tenho que pegar um saco de lixo e pedir para eu levar.
Eu preciso sempre mandar ele levar algum lixo quando ele desce, pra aproveitar que ele já vai lá e eu começo a tirar os lixos da casa toda vez que ele desce. E aí ele começou a tirar sarro. Não, não pode ver eu ir na garagem, que tu vai arrumar um lixo pra eu levar. E aí eu falei assim pra ele, quando eu tiro o lixo de dentro de casa, eu sinto uma paz. Não sei explicar. Eu sinto que eu tô limpando a casa. Então sempre tem uma sacolinha de lixo meio cheia pra levar e eu aproveito que ele vai descer, né? Pra sair de casa, pra levar as crianças, pra alguma coisa. E ele leva pra mim. E eu falei, e ele achava que era uma bobagem, que eu tava querendo dar trabalho pra ele. Eu falei, me sinto em paz quando o lixo sai de dentro de casa. Então é por isso, quando o lixo sai, eu me sinto bem. É uma coisa minha, isso é autoconhecimento. Então, quando ele entendeu isso, toda vez que ele desce, ele fala, tem um lixo para levar? Porque ele entendeu que aquilo me faz muito bem e que manter o lixo dentro de casa me faz muito mal. Antes, quando ele não entendia isso, nem eu entendia isso, ele saía e falava, depois eu levo. Depois eu levo. Não precisa, depois eu levo, depois eu arrumo. Só que agora ele sabe que me faz bem e por amor e por eu ter dito isso para ele, ele já sai catando os do lixo ou falando, tem mais alguma coisa para levar? Porque ele quer me ver em paz, porque eu falei que aquilo é importante. Então é muito, muito importante a gente entender o que a gente sente e comunicar o que a gente sente. A gente é responsável pela nossa felicidade, pela nossa paz, pelos nossos resultados. O problema é desleixo, ficou acomodado. Exatamente, a gente não pode se acomodar em algo que nos incomoda. Se a tua satisfação é 5 em relação ao teu relacionamento, não pode, porque tu tá se relacionando todo o tempo, todo dia. Tem que estar boa. O casamento tem que ser bom, o casamento não é pra ser ruim, senão eu ficava solteira. Você sabe que minhas alunas se separam muito, tenho muitas alunas que se separam. Por conta desse meu discurso também, desse meu encorajamento. Muitas se separam e muitas vão fazer isso que eu tô falando pra vocês fazerem e melhora muito. Não existe ficar igual. Ou melhora ou separa. E tudo bem, se for pra separar, pra você ser feliz. Meu objetivo aqui é contigo. É que tu sejas mais feliz, mais leve, tenhas mais paz. E que tu seja um exemplo de felicidade pros teus filhos. E que tu não carregue um relacionamento falido para lá na frente os teus filhos também terem um relacionamento falido como o teu, que tu estás ensinando dentro de casa. Então é tua responsabilidade ser feliz, para que lá na frente teus filhos também sejam. Não pode se acomodar, Dani. Não pode, tá errado. Comer muito pela emoção, me coloco como vítima por me sentir sozinha e escolho comer. É uma escolha. Tu tá escolhendo a tua recompensa imediata, a recompensa imediata que a comida te traz. Enquanto tu estiver necessitando da recompensa imediata que a comida te traz, tu não alcança o teu propósito. Tu não pode esquecer do teu propósito, nunca. Nem quando tu estiver precisando do benefício da comida. Na hora que tu percebe que tu tá começando a ficar sozinha, que é um gatilho forte para ti, tu precisa recorrer à tua lista de alívios, à tua lista de prazeres. E aí, tu vai se sentir menos sozinha e precisar menos da comida. Não é para controlar, é para administrar isso. Comida não é companheira de ninguém. É muito pouco isso. E tu não é vítima de nada. Se tu se colocar como vítima, tu vai ser vítima da tua gordura. E isso vai te engolir. E vai piorar tudo. E vai atrapalhar todas de novo essas áreas da vida aqui. Então eu tenho que entender qual é o meu problema real. Eu tenho que escrever qual é o meu problema. O meu problema, sei lá, com as finanças, não trouxe ninguém que trouxe as finanças aqui. O meu problema é que eu gasto mais do que eu ganho e eu compro sem pensar porque eu me sinto assim, assim, assado. Tá. Como eu faço, então, para conseguir organizar as minhas finanças de forma que chegue no final do mês e, né, sobre dinheiro ao invés de faltar? As respostas, vocês têm todas as respostas. O problema é que vocês não sabem fazer as perguntas. Vocês têm. Se vocês fizerem as perguntas certas, eu tenho certeza que vocês vão responder certo. Agora, se fizerem as erradas, vão responder errado e aí descambou tudo. Tudo. Tá? Qual é o resultado que vocês querem obter se a nota for 10? Se o relacionamento virar 10 aqui, que resultado vocês querem obter? Na hora que o corpo chegar aqui em satisfação 10, que resultado que vocês querem ter? Se as finanças melhorarem e tiver um 10, eu sei que 10 é muito, mas vamos jogar alto, né? Que resultado vocês querem ter? Acho que essa é a pergunta mais importante que eu fiz para vocês hoje aqui. Se vocês chegarem
na satisfação máxima, dentro da área que está a satisfação mínima hoje, que resultado vocês querem obter? Oh, meu Deus. Tá me afoguei. Vou esperar até, porque essa aí eu quero ouvir. Chegando a 10, naquela área ali, qual é o resultado que vocês querem obter? Em relação a essa área que vocês escolheram. Se tu administrares melhor o teu tempo, qual é o resultado que tu queres ter na tua vida? Se teus relacionamentos melhorarem, que resultado tu queres ter na tua vida? Se tu conseguir administrar bem teu trabalho for a tua missão de vida, se sentir bem, conseguir determinar um horário de início e fim, como que tu queres se sentir, qual é o resultado que queres obter em relação às finanças, à gratidão, ao corpo, às emoções. E aí? Quando vocês param de escrever, eu já acho que deu errado aqui. Escrevam alguma coisa aí pra mim, pra eu saber se tá funcionando esse troço aqui. Não, ó, o último que apareceu foi o da Ju mesmo. Vocês estão pensando? Já caiu? Pra mim tá normal. Anotem essa pergunta e eu quero que vocês respondam aqui e vocês continuem procurando as respostas para essa pergunta. Voltar a ter a mesma intimidade que tínhamos antes, a mesma conexão. Muito bem. O que aconteceu? Como é que era antes, quando vocês tinham intimidade e conexão, e como que é agora? O que fez com que vocês perdessem a intimidade e a conexão? Porque se vocês tinham intimidade e conexão antes, é porque vocês faziam coisas. Vocês se comportavam de um jeito e essa era a consequência. E agora, como vocês se comportam e qual é a consequência? Não caiu, não mudou do nada. Nunca é do nada. A pessoa não engorda do nada, a pessoa não emagrece do nada, o relacionamento não acaba do nada, não começa do nada, não se conquista, ninguém casa do nada, ninguém se separa do nada, ninguém engorda do nada, ninguém enriquece do nada, ninguém empobrece do nada. As coisas vão acontecendo e a gente não vai percebendo. E quando viu, deu ruim. Não caiu, né? O que caiu foi aqui, ó. Tá caindo as fichinhas só, né? Só tá caindo as fichas, né, Graça? Quais são os resultados que você quer obter se a nota dessa área da sua vida virar 10? Se você estiver completamente satisfeita. Pensem. Eu sei que as perguntas que eu tô falando não são fáceis, mas também não são difíceis. E você precisa encontrar essa resposta. Tá pensando? Pensa, não tem problema, gente. Não é uma obrigação vocês responderem aqui, mas é uma obrigação vocês anotarem a pergunta e procurarem a resposta. Olha que louco isso. Eu não sei que resultado eu quero obter com o objetivo que eu tenho. Hã? E, assim, o resultado que eu quero ter é o meu propósito no emagrecimento, por exemplo. O resultado que eu quero ter no meu relacionamento é o meu propósito com o meu relacionamento. Como que a gente vai querer funcionar, ter constância numa coisa, ter resultado numa coisa se a gente não sabe que resultado a gente quer obter? Não pode. Essa aí, ó, se não responder aqui, vão responder lá no grupo 2. Quer nem saber. E daí a gente vai indo e voltando, porque daí volta, quando a gente identifica aí essas respostas, o que eu vou fazer então para obter esse resultado? E é quase como a gente estivesse voltando lá. Eu escolhi uma área, escolhi 4 critérios para trabalhar. Se tiver muito difícil para mim, escolho um e afunilo e garanto que aquele um ali eu vou fazer. Não aconteça que acontecer chuva, sol, não importa, aquilo ali eu vou fazer. Por pelo menos 21 dias. E eu vou ver depois de 21 dias o que vai acontecer, porque eu vou ter feito. Não adianta não fazer, porque aí você não vai ter resultado nenhum, você vai desistir. Você só vai saber se dá certo ou não aquilo se você fizer com aquele comprometimento que você está assumindo aqui. Que ações vocês vão escolher fazer para ter esse resultado? E volta lá. Para solucionar esse problema. E às vezes talvez você mude aquelas 4 que você escolheu lá para outras aqui agora, porque depois dessas perguntas você teve outras conclusões a mais. Ou talvez você diga, não, é isso mesmo. É aquilo ali que eu vou fazer mesmo. E aí?
Te ajudou, Graci? Olhar para as coisas dessa forma? Fazer essa aula ao vivo te ajudou? Que obstáculos vocês podem encontrar no meio do caminho? Vamos pensar nesses 21 dias. Nesses 21 dias, que obstáculos vocês podem encontrar que pode atrapalhar essas ações que vocês escolheram ter, ou essa única ação que vocês escolheram se estiver difícil? Que obstáculo vocês podem encontrar no meio do caminho? Ai, que bom, Graci, que bom, fiquei feliz. Escrevi agora um bilhete pedindo para ele me esperar para jantarmos, eu acho, né? Juntarmos juntos quando eu chegar da Hidro. Pois ele jantar primeiro e depois eu e a Beatriz ficamos sozinhas. Eu fico muito brava, chateada com isso. Vou deixar na bancada com o mimo para ele pensar e esperar. Muito bem. Já foi um belo caminho. Foi um bilhete. E às vezes a gente escreve mesmo. Às vezes pode mandar uma mensagem. Será que ele vai ver? É certeza que ele vai ver? E se tu mandasse uma mensagem? Não sei se ele vê o WhatsApp, se não vê. Vamos dizer, o pior que pode acontecer é ele não te esperar. E aí o que tu tem que fazer? Não adianta ficar brava, tu vai conversar. E pode ser que ele te espere. A gente tem que comunicar o que é importante para nós. A gente não pode esperar que o outro adivinhe. Mesmo que pareça muitíssimo, parece o Chaves, muitíssimo óbvio pra gente. Tem que falar, entendeu? Teu chefe não vai entender algumas coisas, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos. Tem que falar com a boca. Tem que sair o som e dar a dimensão real para aquilo que tu queres. E aí, do nada, as coisas começam a dar certo. Depende 100% de você, a tua felicidade, a tua paz, o teu sucesso. 100%. Tem obstáculos? Tem, mas ainda depende de você escolher pular o obstáculo, dar na cara do obstáculo, contornar o obstáculo. E levantar esses obstáculos também é importante, porque aí me prepara. Opa, pode acontecer isso? Tá, mas se acontecer isso, o que eu vou fazer? Que é isso? Um obstáculo pode ser ele não vê o bilhete. Ele não fazer o que tu pediu. Isso é um obstáculo. E aí, o que eu vou fazer se acontecer isso? Eu preciso ter uma ação diante do obstáculo. Eu não posso, então tem um obstáculo, eu vou sentar e parar. E, não, foi um erro, não devia ter chamado mesmo, porque não adianta. Não, eu tenho que seguir, porque eu me comprometi. Quando que vocês vão começar a fazer essa única coisa que vocês decidiram, ou essas 4 coisas, ou essas 2 ou 3, essas coisas que vocês decidiram fazer, sendo uma, sendo 2, sendo 3 ou sendo 4, quando que vocês vão começar? Quando que vocês se comprometem a começar? Quero saber. Gleice, na semana que vem eu começo. Por quê? Por que não hoje? O que te impede de começar hoje? Tudo que vocês colocaram aqui dá pra começar hoje. Quem não começar hoje já é porque está colocando mais obstáculos antes de colocar em prática. E aí eu já digo que vai ser mais difícil. Vai para ação de uma vez. Quanto antes você for para ação, maior a tua chance de dar certo. Por quê? Menor a tua chance de desistir. Ajudou vocês essa aula, essa mentoria, essa sessão de terapia? Começou hoje, já pedi para ele buscar a Beatriz na escola para eu ir na Hidro. Vocês são um casal e vocês têm uma filha e vocês têm que dividir. Faz parte. Deixa ele ser pai. Deixa ele ser marido. Deixa ele te ajudar a ter a tua vida ser mais leve. Permite que ele faça o papel dele também. Comecei hoje, fui conhecer uma academia, fiz uma aula experimental amanhã, vou novamente, gostei. Maravilhoso. Não parem. Façam por 21 dias. Não deu certo? Depois vocês vêm aqui falar pra mim. Gleice, eu fiz todos os dias, eu fiz dentro daquilo que eu falei e não adiantou nada. Aí a gente volta a conversar. Muito difícil acontecer. Mas, não, eu não fiz direito, mas não deu certo. Não, então não considera. Não fez direito, não vem falar. Uma vez teve uma que comprou meu curso e falou: não, teu curso não é pra mim. É mesmo? O que aconteceu? O que tu colocou em prática? Não, eu comecei a assistir nos 5 minutos da primeira aula e já vi que não era pra mim. Entendeu? Não dá. Pra dizer que não dá certo, tem que fazer. E aí vem esfregar na minha cara. Ajudou, gente? Gente, só quero a felicidade de vocês. O emagrecimento é uma consequência da felicidade
e do preenchimento da vida de vocês. Com a vida e não com comida. E é só isso que eu quero. Só isso que eu desejo pra vocês. Uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila, dias em paz, dias com priorização das prioridades da vida de vocês. Sejam elas quais forem. Nossa, eu priorizo meu casamento, eu vou me dedicar no casamento. Priorizo meus filhos, eu vou. Eu priorizo meu corpo, porque eu tenho que ter saúde, eu tenho que estar em pé. E eu quero, sabe, chegar com tal idade, conseguindo amarrar meu cadastro, limpando a minha bunda. Horrível, mas é, gente. É isso. Eu quero andar, eu quero ser independente, eu quero ter mobilidade, eu quero respirar sozinha, eu quero, sabe, eu tenho que fazer minha parte para isso. Porque senão uma hora a conta chega e a conta pode ser a obesidade, pode ser uma separação, pode ser uma falência, pode ser tanta coisa. E a gente vai conquistando aos pouquinhos. É hoje, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Aí amanhã, de novo, de novo, de novo. E vai ser bom. Ajudou? Coisa boa. Minha intenção é sempre ajudar vocês aqui. Então, obrigada. Coloque em prática essa pergunta de o que resultado você quer obter. Se a nota daquela área da tua vida virar um 10, eu quero a resposta de todo mundo aqui. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, eu quero que essa fique pipocando aí dentro da cabeça de vocês, tá? Eu preciso encontrar a resposta. Vocês vão trazer para mim. Beleza? A gente vai se falando. Um beijo para vocês. Semana que vem é para ter mentoria já de novo, a princípio vai ter, porque já é a primeira semana. Sempre primeira e terceira semana, a segunda-feira do mês. Nessa aqui a gente mudou porque estava com 360 no começo do mês passado. Então, é para a semana que vem já ter de novo. Surgiram temas aí pra gente trazer para cá. Beijo grande, mulherada. Boa sorte aí na colocação em prática de tudo isso aí. Vivam, vivam. Isso vai trazer um emagrecimento para vocês também. Beijo grande, mulherada. Tchau, tchau. Obrigada.